E aí, mundo, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Recentemente vocês devem ter visto que o The New York Times, um jornal super consagrado aí dos Estados Unidos, publicou uma lista dos 100 melhores livros do século XXI. Depois ele ainda publicou uma segunda lista, né, porque recebeu algumas críticas à primeira e aí fez a segunda, e hoje eu vou aqui esmiuçar, reagir a essas duas listas, não livro por livro, porque são 100 livros, é coisa demais, aliás, são 200 livros, né? Mas eu vou falar do que eu acho importante, o que eu acho relevante apontar nessas listas, e os livros que eu li delas, os livros que eu quero ler, e pro final também vou falar a minha própria lista, não de 100 livros, mas os 10 melhores livros do século XXI que eu já li. Ai, já é assunto antigo, todo mundo já falou sobre isso. Eu não falei. Todo mundo já publicou um vídeo, mas eu ainda não publiquei o meu. Eu estou atrasada no assunto? Estou. Mas assim, faz parte de quem eu sou. Eu não conseguiria ganhar nem o prêmio de pessoa mais atrasada do mundo, porque eu ia chegar atrasada pra premiação. É assunto ultrapassado, mas você vai ter que me ver falando sobre sim. Esse jornal ele é bem famoso, ele sempre tá publicando críticas literárias. E aí ele chamou 503 pessoas, figuras importantes, ou críticos literários, ou autores, ou alguns leitores famosos. Tem algumas atrizes, assim, que leem livros. Aí eles chamaram essas 503 pessoas. E cada um escolheu 10 livros, e depois eles fizeram um sistema de votação para escolher os 100 melhores livros do século XXI. Entre as pessoas famosas estão Stephen King, Min-Jin Lee, tem a autora que fez Sex and the City, o autor de Rua do Medo, e as regras é que tinha que ser um livro publicado em inglês, então tinha que ser um livro que era escrito em inglês ou que foi traduzido, e que foi publicado depois de 1º de janeiro de 2000. Aí já começa a burrice, porque o século XXI começa em 2001. O estadunidense é muito burro mesmo, porque não sabe nem quando começa o século. Além de outras burrices que tem na lista também, porque eu vi que tem livro que foi publicado em 1970 e tanto, só que ele foi traduzido para inglês no século XXI, então eles consideraram como do século XXI, gente, não é assim que funciona. Vocês estão roubando muito, assim fica fácil. Como que uma autora que morreu em 1976 pode ter publicado um livro no século XXI? Não. Sério, não faz sentido. Outro problema, o King votou no próprio livro dele. Gente, eles não impuseram uma regra de, não pode votar no seu próprio livro, mas é meio micoso. E o livro nem entrou pra lista, nenhum do livro do King entrou pra lista. Eu achei um pouco micoso, mas eu vou relevar porque ele já é um vovozinho. E, gente, assim, pela olhada que eu dei na lista, não parece estar muito condizente com a realidade, não, eu não sei. Muitos livros que eu vi lá, ou não foram traduzidos para o Brasil, ou não repercutiram aqui no Brasil. Tem muita coisa que eu desconheço. Dos 100 livros, só 13 foram escritos em outra língua, que não em inglês. Ou seja, pouquíssimos livros de outros países, não tem nada do Brasil. América Latina quase não aparece. É uma lista estadunidense centrada. Não tem como não se incomodar com isso, né? Mas, assim, no geral parece que o número de autoras mulheres e autores homens está equilibrado. Agora, de autores brancos e autores não brancos, eu já não sei, já precisaria de uma análise aí maior. Vou dar aquela olhada aqui livro por livro para ir comentando o que eu acho necessário para vocês. Aliás, na descrição vai estar o link para as duas listas, caso vocês queiram olhar tudinho. Gente, o primeiro livro que eu acho, assim, interessante de comentar é o 93º. Os primeiros 7 livros aí eu fiquei indiferente. Estação 11, uma distopia aí que a opinião que eu ouvi das pessoas foi ruim, mas eu nunca li. Livro da Helena Ferrante, em 76º. Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã. Amo esse livro, um dos melhores que eu li esse ano. Eu acho que ele merece estar aqui nessa posição. Ele é realmente um livro muito interessante. A autora consegue descrever as fases da vida e as decisões que a gente toma, as nossas memórias, as nossas experiências, as nossas relações de um jeito fenomenal. Eu adorei ele. Tem um da Svetlana aqui, em 72º. O Fim do Homem Soviético. Esse dela eu ainda não li, mas ela realmente é uma autora fantástica e o livro que eu li dela é um dos melhores que eu já li, porém ele é do século passado, então ele não vai estar na minha lista. Ela escreve livros de não ficção com relatos, né, depoimentos de pessoas que sobreviveram a catástrofes e tal. Middlesex, esse eu já tive interesse em ler, mas não é uma grande prioridade. Parece ser um romance de formação de um personagem intersexo. Confiança, esse eu tenho esse livro e eu tenho muita vontade de ler. Parece que ele tem uma pegada de thriller. Ele tá no 50º lugar. E aí, em 49º a gente tem um livro da Han Kang, A Vegetariana. Esse dela em específico, eu já vi que tem gente que ama e tem gente que odeia. Eu tenho um livro dela aqui que se chama Atos Humanos, que foi recebido melhor pelos leitores, né? As pessoas costumam gostar mais dele e eu tô doida pra ler. E aí, logo em seguida, vem Persépolis, que é um quadrinho, né? Uma autobiografia. Vai contar a vida da Marjane Satrapi, ela é iraniana, durante a Revolução Islâmica. Então tem muito sobre a vivência em meio à guerra, sobre a manipulação das mídias, muito sobre os sentimentos dela também, que ela teve que sair do país. É realmente muito bom. Em 44º tá a Quinta Estação da N.K. Jemisin. É uma ficção científica que ganhou vários prêmios importantes, acho que Hugo, Nebula, Locus. É um livro incrível mesmo, nossa, ele é pensado em cada detalhe, traz muito os problemas ecológicos e ele basicamente vai falar sobre questões raciais, só que com a fantasia ficção científica. É um dos meus favoritos. Em 42º a gente tem Breve História de 7 Assassinatos, que é do mesmo autor de Leopardo Negro, Lobo Vermelho, algo assim, um livro de fantasia que eu tenho muita curiosidade de ler.
Esse aqui também tem, só que ele tá esgotado na Amazon. Em 39º a gente tem A Visita Cruel do Tempo, que é um livro que eu tenho curiosidade em ler. Eu tenho alguns outros livros dessa autora aqui em casa, Praia de Manhattan e Casa de Doces, algo assim. 37º a gente tem um da Annie Ernaux. A escrita dessa autora é realmente muito boa, mas esse dela eu ainda não li. 35º tem Fun Home, é um quadrinho autobiográfico também, que a autora vai falar sobre um processo de luto e também de descoberta sobre algumas coisas do pai dela. Ela não sabe se ele se assassinou, se foi um acidente, e depois ela começa a descobrir que o pai dela tinha casos extraconjugais com meninos. E enquanto ela também tá se descobrindo, né, como uma mulher lésbica. Esse eu li até a metade, estou achando muito bom. Mas eu não sei se eu colocaria na minha lista, assim, de top melhores do século XXI. Não sei, porque 100 realmente é um número muito grande, né? Mas eu acho que eu não o colocaria em 35º, nessa posição, não. Atlas de Nuvens. Nossa, eu quero muito ler esse, tá? Em 28º. 26º tem Reparação, do Ian McEwan, que eu também quero muito ler, falam muito bem. Desse autor eu tenho o Enclausurado. Em 15º a gente tem Pachinko, também de Lee. Esse devia estar em uma posição aí mais pra cima, devia estar em uma colocação melhor, porque esse livro é fenomenal. Uma história geracional de uma família sul-coreana que teve que se mudar para o Japão por conta ali da guerra que estava acontecendo, fala da Guerra das Coreias, da ocupação japonesa, né, na Coreia. Uma história que a gente se apega muito aos personagens, nossa, uma história completinha. Em 14º tem Esboço, da Rachel Cusk. Eu tenho outro livro dessa autora aqui que eu pretendo ler, chama Segunda Casa. Não sei porque ele ficou em 14º, não ouço tantas pessoas falarem bem dele não. 11º, A Fantástica Vida Breve, de Oscar Wilde, eu tenho muita curiosidade em ler esse. Em 9º a gente tem Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro, o que é um livro bom, eu gostei bastante quando eu li, mas assim, não colocaria no meu pódio, no top 10, não colocaria. Não vejo porque ele tá aqui. É uma história muito filosófica, assim, muito reflexiva sobre o sentido da vida desses personagens, porque eles são criados, entre aspas, porque eles têm um propósito único, que a gente vai descobrir depois. E é um livro realmente muito interessante. Eu gostei dele quando eu li, só que não tanto assim, sabe, a ponto de colocar nessa posição. E aí, aqui em primeiro lugar, a gente tem Helena Ferrante novamente. Helena Ferrante, acho que apareceu umas 3, 4 vezes nessa lista. Eu acho que ela financiou essa lista. Não é possível, a mulher tá aparecendo toda hora. Em primeiro lugar, A Amiga Genial, da Helena Ferrante. É um livro muito bom. É um livro muito bem escrito, mas, por mim, não ficaria nessa colocação. É um livro que se passa na Itália, que a gente conhece duas melhores amigas, acompanha a infância e a juventude delas, e elas têm uma relação assim, que elas admiram uma a outra, elas precisam uma da outra, só que ao mesmo tempo elas têm uma grande rivalidade, uma grande competição. É uma relação entre personagens, assim, muito bem descrita, é um livro muito bom, mas que, por mim, não seria o melhor. Por exemplo, Pachinko eu já acho melhor que esse. Gente, de toda essa lista eu li 7, 100 livros eu li 7 e eu não gostei. Eu acho que o The New York Times pode apagar. Apaga, que geral achou paia. Pra mim não é uma lista que realmente representa o século XXI. Faltou livro nacional, tudo bem, tem que ser livro traduzido pra inglês. Gente, a gente vai realmente dar essa visibilidade pra uma lista dos Estados Unidos, que os Estados Unidos fez? Quando alguém fizer uma lista dessa aqui no Brasil, será que alguém vai fazer uma lista dessa aqui no Brasil? Aí eu vou dar mais créditos pra lista. Porém, depende, se for perguntar aí pra qualquer brasileiro, aí vai sair um Pai Rico, Pai Pobre, sei lá, Colin Hoover, talvez eu não dê tantos créditos pra essa lista também não. E aí foi essa crítica, porque nessa lista que a gente viu agora dos 100 livros melhores, segundo esses críticos, esses autores, essas 500 pessoas que o The New York Times chamou, faltou uma representatividade de livros que são populares, né? Livros que foram best-sellers. A maioria dos livros que eu vi lá eu nem conheço. Aí os leitores ficaram muito incomodados, começaram a criticar essa lista e o New York Times decidiu chamar os leitores para produzir a própria lista deles. Essa lista dos leitores tem muito mais coisa que eu já li, só que também tem várias coisas que eu discordo. 39 livros coincidiram entre as duas listas. Não na mesma posição, só que assim, Pachinko aparece nas duas listas. Helena Ferrante também, vocês vão ver. Essa lista já tá um pouco mais acessível. 88 dos livros dela já vieram aqui pro Brasil. Mas eu também não dei aquela conferida na representatividade, né? Se tá equilibrado mulher e homem, se tá equilibrado livros de outros países. Provavelmente não, provavelmente tá a mesma coisa. Só deve ter livro estadunidense. Antes de ir pra próxima lista, peraí. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Já deixa o like nesse vídeo já agora. Compartilha ele para outras pessoas assistirem também, pro YouTube divulgar esse vídeo mais. Me acompanha também nas outras redes sociais, o link para todas elas vai estar aqui na descrição. Se quiser fazer parte do clube de membros do canal, vem também. A gente tem um grupo no Telegram que a gente lê livros juntos. Inclusive, vários dos livros que eu vou citar, principalmente na minha lista de favoritos, eles foram leituras coletivas que a gente fez lá. Você pode participar do grupo a partir de R$5. E aí, se você quiser saber mais como funciona, o link vai estar passando na tela e vai estar na descrição. Vamos lá, que já aqui em 100º lugar já é um livro que eu já li e eu já vou discordar. É Um Homem Chamado Ove. Na verdade, eu não sei se eu discordo, não.
Porque é um livro muito legal, é um livro muito fofinho, muito quentinho no coração. A gente conhece um velho ranzinza que ele tá tendo que lidar com o processo do luto, ao mesmo tempo conhecer vizinhos novos, ele vai ter uma família encontrada. É um livro fofo, mas é um livro simples, um livro básico. É um livro meio sessão da tarde. Então, assim, realmente, não sei se eu consideraria ele um dos melhores livros do século XXI. Mas aí, né, minha opinião. 98º, A História de Cheg Ben, tenho muita curiosidade em ler, eu tenho esse livro aqui. E 96º, A Metade Perdida, quero muito ler esse livro pra ontem, mas assim, gente, nessa colocação, achei que esse livro fosse, sabe, tá muito mais acima. E 92º, Sobre os Ossos dos Mortos, eu tenho curiosidade em conhecer os livros dessa autora, mas especificamente não esse. Eu ouvi algumas coisas sobre esse aí que me desencantaram um pouco, sabe? Muita gente achando meio chato, e parece que a personagem, ela liga muito pra astrologia. 91º, Devoradores de Estrelas. Adoro esse, uma ficção científica das boas. Gente, esse aqui já tem muitos livros que eu conheço, muitos mesmo. Não vou nem falar todos assim. 79º tem o EQ84, quero muito ler. Em 75º eu tenho A Estrada Lincoln, eu tenho esse livro, eu acho que eu vou adorar, mas eu ainda não li. E em 74º a gente tem Claro e o Sol, também tô doida pra ler. 73º, Harry Potter e as Relíquias da Morte. O último livro de Harry Potter. Ô, gente, se fosse pra colocar algum Harry Potter, eu colocasse o terceiro, né? Que é melhor. Se bem que esse aqui também é muito bom. Mas assim, melhor do século, vocês acham mesmo? Tudo bem, né? Se vocês acham, é que Harry Potter realmente é uma grande coisa, né? Uma coisa muito famosa. Mas, 2024, né? Aqui no 70 a gente tem Eu Tenho um Nome, que eu também quero muito ler. É um livro de não ficção, sobre uma garota que sofreu um abuso e aí ela vai contar a história dela. 69º, é assim que fala? Meu Deus, tô me perdendo já nos números. Assassinos da Lua das Flores, esse aqui virou filme, mas eu não sei se eu quero ler não. Aí depois vem O Demônio da Cidade Branca, esse eu tenho pra ler. Aí vem 67, Piranesi. Eu já li, acho meio médio. É um livro interessante, mas me decepcionou, sabe? Ele tem uma proposta legal, pelo menos. A Quinta Estação aparecendo aqui novamente, em 63. Só que lá ele apareceu em uma colocação melhor, não foi? No 60 a gente tem A Casa Holandesa, que eu quero muito ler. E aí, em 59º, um lugar bem longe daqui. Ô, gente, se vocês acham, né, novamente falar isso, porque esse eu li também achei meio médio. Eu achei muito chato, apesar de ele ter uma história legal também, né? Jogos Vorazes. Entendo. Ah, é um livro que merece, né, ter o seu reconhecimento. O do King, olha só, o King aparecendo em novembro de 66, em 54º, novembro de 63, eu acho que eu falei errado. Esse dele eu ainda não li, mas eu quero muito, falam que é um dos melhores, né? Mas assim, gente, eu realmente gosto do King, tá? O que ele escolheu, o que ele votou nele mesmo foi sobre a Redoma, e é um dos livros que eu mais gosto dele, é um dos meus favoritos. Mas eu achei engraçado ele votar nele mesmo, né? Achei, sei lá, é uma prepotência. Confiança aparecendo novamente, O Rouxinol em 52º, tô doida pra ler esse da Quentin Hannah, né? Falam que é uma grande tristeza, muitas coisas tristes acontecendo, é uma ficção histórica. E aí, em 49º tem Garota Exemplar, que eu já vi o filme, muito bom. É um thriller, né, com um grande plot twist. Eu não sei se eu leio o livro, eu quero ler o livro dessa autora, só que assim, depois de já ter visto o filme e já conhecer esse grande plot twist, será que tem graça ler o livro? Aí depois Sobre a Terra Somos Belos por um Instante, livro lindo. A história de um cara vietnamita que teve uma relação muito conturbada com a mãe dele, ele é um jovem LGBT, é um livro poético, escrito de um jeito bonito, quando a gente descobre o significado do título também, muito bonito, mas ele é meio chatinho também de ler. Eu só falando mal dos livros, meu Deus. Cadê? Me perdi. Depois, logo em seguida, Uma Questão de Química, quero ler. Canção de Aquiles, quero ler, mas será que merece estar aqui? Nessa posição tão alta? Gente, quais critérios que as pessoas estão usando, né? A Fantástica Vida Breve de Oscar Wilde aparecendo novamente, mas aqui em uma colocação um pouco mais atrás, né? Aqui em 42º. O Caçador de Pipas, eu também quero muito ler. Atlas de Nuvens novamente. A Menina que Upava Livros, em 33º. Amo esse, ficção histórica das melhores, narrada pela morte, uma escrita super melancólica, sabe? Uma história bonita que a gente se apega aos personagens. Cidade nas Nuvens, eu quero bastante ler esse, mas é um calhamação. Pessoas Normais, 27º. Tudo bem, né? Esse teve um hype, muita pessoa amou mesmo, mas, gente, não foi pra mim. Livro chato de personagens chatos. Tudo bem que eu sou chata, se eu fosse ter um livro também seria um livro chato, mas aí. Aí, 22º Hamlet. Gente, eu só tô discordando dessa lista. Não sei qual tá pior das duas. Uma não tem nada conhecido, nada nacional. E a outra não tem nada de bom. Hamlet acho chatíssimo, gente, chatíssimo. Apesar de ter um final bonito, ele vai contar a história do filho do Shakespeare que morreu e não sei o quê. Tem realismo mágico, tem ficção histórica, tem escrita que poderia ser bonita. Ele tinha tudo pra ser bom, mas ele foi insuportável. 21º Caminho de Casa, um livro de Gana que eu estou doida pra ler. Reparação aparecendo novamente. Olha, em 11º, Uma Vida Pequena. Aquele calhamação que deixou todo mundo triste, com uma história pesada. Nunca li, mas tenho vontade. Não sei se eu tenho vontade também, não. Ai, acho que eu não quero ler, não, gente. Ai, chega de tristeza. De triste já basta as coisas que acontecem comigo. Não quero ler o livro só pra isso também, não. Estação 11 em 10º lugar, olha só. Em 9º, coincidindo as duas listas, Não Me Abandone Jamais. Nas duas listas ele tá em 9º. Aí Amiga Genial apareceu aqui em 8º, caiu do 1º para 8º.
as pessoas estão mais conscientes, né, com a Amiga Genial. Amanhã e meu outro amanhã ficou em 7º, caramba! Gente, eu amo esse livro, mas será que 7º é o lugar adequado pra ele? Segundo a minha lista, não seria, mas segundo aqui a lista dos leitores do New York Times, é sim. Pachinko em 5º lugar, olha só, o Pachinko aqui ficou melhor. Em 2º lugar, a gente tem Toda a Luz que Não Podemos Ver, esse eu quero muito ler. Também é uma ficção histórica, tem um pai e uma filha, e a filha dele é cega, eu acho que é alguma coisa assim, ele foi até adaptado. Em primeiro, a gente tem Demon Copperhead, eu tinha quase lido David Copperfield, eu não sei se é uma releitura, não sei sobre o que é esse livro, mas pelo que eu ouvi falar, parece que ele vai ser traduzido ainda esse ano, ele vai vir pro Brasil em breve, não sei. Aparentemente ele estava no clube do livro da Oprah, ele ganhou o Pulitzer do Women's Prize for Fiction, ganhou bastante coisa. Bom, gente, dessa lista já tem uma quantidade maior aí de livros que eu li, mas também não tudo isso, também não é muito. Foram só 15 livros que eu li, mas eu conheci a maioria. Mas na realidade que eu não me senti representada por nenhuma das duas listas. Parabéns ao The New York Times que fez a lista burra de considerar livro do século XX. Se for assim, não faz a lista do século. Não esperou nem chegar 1/4 do século, né, 2025, já quis fazer, foi afobado, apressado pra fazer essa lista, eu, hein. Mas tudo bem, né, o que a gente pode esperar também vindo dos Estados Unidos. Agora eu vou falar a minha própria lista. Foi um pouquinho difícil de fazer, porque por incrível que pareça, gente, olha só, eu ainda não li todos os livros do século XXI. Então eu sinto que eu não li o suficiente pra fazer essa lista, sabe? Às vezes tem livros que, eu queria pôr nessa lista, mas eu ainda não li, tipo Violeta. Gente, Isabel Allende, eu amo A Casa dos Espíritos dela, um dos meus livros favoritos. Então eu acho que Violeta entraria nessa lista. Só que eu só li até 25% dele, não tem como eu falar, né, se eu considero o melhor livro do século ou não. Além de muitos outros, né? Eu fico naquilo, eu queria ter lido esse antes de ter feito essa lista. Eu acho que esse entraria na lista. Mas fazer o quê? Eu vim falar aqui dos livros que eu já li até agora. E pior que eu fui analisar, assim, os livros que eu considero os melhores que eu já li, e a grande maioria do século XX. Oh, que coisa. Foi complicado decidir essa lista, viu? Acho que se fosse uma lista de os 10 piores livros do século XXI, seria muito mais fácil. Essa eu conseguiria fazer uma lista até dos 100 piores. E na verdade, que é uma ideia de vídeo. Será que eu faço em breve os 10 piores livros que eu li do século XXI? Lembrando, gente, que essa lista que eu vou falar aqui não são dos meus livros favoritos, sabe? Dos livros que eu mais amei ler. Eu tô falando aqui dos livros que eu considero alta literatura, sabe? Que tem qualidade de escrita, que entrega enredo, entrega construção, entrega narrativa. Vou falar aqui dos livros que eu considero realmente bons, muito bons, e não dos que são os meus 10 favoritos, senão seria uma lista diferente. Mas se você quiser saber dos livros que eu mais gosto, assim, dos que eu mais gostei de ler, dos meus favoritos, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo que eu falo sobre eles. Gente, a gente precisa diferenciar, né? Tem livro que eu amei ler, mas eu sei que ele não é a melhor escrita, ele não é a melhor literatura. E aí já tem aqueles livros que eu identifico que é de uma qualidade absurda, assim, mesmo que eu não tenha favoritado. Então tenham isso em mente, que eu vou falar dos livros que eu considero os melhores. E diferentemente do New York Times, eu peguei apenas livros do século XXI mesmo. E assim, eu escolhi os 10, mas eu queria fazer 2 menções honrosas, porque assim, eles são tão bons que eu preciso falar deles também. Vamos começar com O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Gente, um livro nacional muito bom, ele é escrito em versos, ele passa pra gente cada sentimento quando a gente tá lendo. É uma história triste, uma história cruel e real, sobre uma moça, assim, uma história de formação, né, conta desde a infância dela. Nossa, esse livro me fez sentir muitas coisas. Pra mim, ele é impecável. E A Amiga Genial, gente, eu acho que ele deve sim ser considerado um livro de extrema qualidade, de alta literatura. A escrita é muito boa, como que a gente se sente em uma relação, assim, de amizade com uma certa competição, é muito perfeito o jeito que ela consegue descrever. Então eu tenho sim que exaltar a qualidade dele aqui. Agora vamos finalmente pros 10 melhores que eu acho, assim, essa lista pode, sei lá, surpreender? Não sei. É isso, quem discorda comigo, discorda aí na sua casa, porque pra mim esses aqui são os mais. Em 10º lugar, Meu Irmão Caçula. É um quadrinho, gente, que me pegou, nossa, bateu forte aqui em mim. O cara, ele vai contar sobre quando ele era jovem, ele tinha ali os 18 anos dele, e o irmão mais novo dele morreu. Atropelado, gente, uma história tristíssima. E aí vai falar sobre o processo de luto. Ele descreve um luto, gente, de uma maneira que a gente consegue se enxergar ali. Uma história muito profunda, muito triste, que eu chorei quando tava lendo. Eu pensei sobre a minha própria vida. O autor, ele consegue mostrar, assim, como a morte do irmão dele vai estar com ele pra sempre, sabe? Ele escreve esse livro, mesmo já tendo passado quase 50 anos da morte do irmão dele, mas é algo que ele sempre carrega. E é um livro que é até uma homenagem, assim, ao irmão dele. Aí, é muito bom. Em 9º lugar, eu coloquei A Natureza da Mordida, da Carla Madeira. Gente, a escrita da Carla Madeira é única, é singular, é mágico o jeito como ela consegue colocar beleza nas pequenas coisas, nas coisas do dia a dia, nas coisas comuns. Eu adoro a escrita dela, ela coloca muita reflexão também. São livros que fazem a gente pensar bastante. E assim, dos livros dela, o que eu mais gosto é A Natureza da Mordida. Eu acho uma história muito boa que vai falar sobre perdas de amizade, sobre as situações de abandono em que você não espera isso daquela pessoa. Vou falar de gerações que se encontram ali nas suas dores. Tem uma velhinha e uma jovem que elas vão formar uma amizade a partir das coisas que elas têm em comum, compartilhando experiências. É uma história, assim, incrível.
Em oitavo lugar, eu coloquei O Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Sousa Vidada. É um livro da Argentina que vai misturar um pouquinho da realidade da autora com ficção, com realismo mágico. É uma coisa muito lírica, muito bonita. A gente vai conhecer a história de várias travestis ali que tiveram uma certa família encontrada, né? Elas estão se ajudando ali. Elas trabalham nesse parque, se prostituindo, né, por conta das faltas de oportunidade, para as faltas de esperança, pro preconceito que elas sofrem, vai contar sobre as particularidades de cada uma delas. A história começa quando elas encontram um bebê abandonado, e naquilo elas veem elas mesmas, como elas são abandonadas do mundo. E uma história muito bonita que vai mostrar que mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as coisas terríveis que elas têm que passar, a vida das travestis ainda assim é uma festa. Em sétimo lugar, eu coloquei O Portão do Obelisco. A N.K. Jemisin, gente, o que ela fez aqui? Esse livro, ele junta tudo o que eu gosto. Ele é a continuação de A Quinta Estação. A Quinta Estação que apareceu nas outras duas listas, né? Eu já li toda a trilogia e pra mim o melhor é o segundo. Foi o meu favorito. É uma história que se passa num futuro em que existe uma quinta estação que vai trazer um abalo sísmico, uma coisa super catastrófica, assim, da natureza. Cada estação vai ser uma coisa diferente, né? É um livro que vai abordar a raça de um jeito muito único. Ele vai falar de muitas outras coisas também. Vai trazer questões de sexualidade, questões de gênero, questões de classe e questão ambiental. É um livro muito completo. E nesse segundo a gente tem as explicações científicas que misturam astronomia, geologia e meteorologia de um jeito fenomenal, que eu adorei. É uma escrita um pouquinho difícil, eu explicando aqui pode parecer, sei lá, confuso, difícil de ler, mas, gente, encara, que vale a pena, é muito bom. Em sexto, a gente tem mais um quadrinho, gente, esse quadrinho, ele conquistou meu coração, sabe? Pra mim, ele me marcou muito, que foi Solitário, do Chaboté. É uma história tão simples, assim, que a gente lê rápido, mas ela vai martelar, assim, vai ficar com a gente pra sempre. Porque vai falar muito de solitude, de solidão, de como a gente percebe o mundo ao nosso redor. Tudo que a gente entende do mundo tá de acordo com o que a gente vivenciou. E sobre o que a gente pode esperar, né? As coisas que a gente pode fazer a partir disso. É muito bom. Leiam sem saber muita coisa sobre. Em quinto lugar, eu coloquei Honra, da Trichin Rigar. A protagonista aqui é uma jornalista que ela cresceu na Índia, mas ela se mudou para os Estados Unidos depois. E ela trabalha, assim, fazendo reportagens em vários países, até que ela tem que voltar para a Índia. E encarar, assim, tanto o passado dela, quanto reaprender a viver em uma Índia que está em um contexto sociocultural e político, assim, muito complexo. A gente vai ter aqui protagonistas mulheres que vão estar lutando pelos seus direitos, ao mesmo tempo que se mantêm fiéis às origens delas, ao seu país, à sua cultura. A gente vai ver histórias de pessoas que tentam viver um amor, só que em um país dividido, tanto pelas castas sociais, por intolerância religiosa, por costumes patriarcais. Fala sobre a dificuldade de ser mulher de muitas maneiras diferentes. Ele é muito bem escrito, ele conta uma história importante. É um livro que devia ser muito mais conhecido. Em quarto lugar, pra mim, tá O Filho de Mil Homens. Que livro lindo! É uma história também sobre uma família encontrada. A gente vai conhecer núcleos familiares diferentes, assim, né? Várias pessoas que estão sofrendo muito, que estão passando por dificuldades ali onde elas moram e, assim, ao buscar encontrar coisas melhores, elas vão se encontrar e formar uma família improvável. E, gente, é um livro tão belo. Cada passagem, assim, cada frase simples carrega tanto significado, tanta beleza. E é um livro que também tem uma mensagem muito bonita e muito esperançosa. É um livro pra gente voltar a ter esperança nas pessoas e no mundo. Ele fala que o sentido da vida é amar as pessoas, amar o próximo e demonstrar carinho e cuidado pras pessoas. É lindo. Em terceiro lugar, pra mim, tá Torturado. É um livro nacional que fala de muitas coisas. A gente conhece ali duas protagonistas que na infância elas são conectadas por conta de um acidente que vai mudar a vida delas para sempre. Elas vivem em uma região rural e elas têm que trabalhar muito em condições análogas à escravidão só para ter direito, entre aspas, a um pedacinho de terra, assim, sabe? A uma casinha ali. Elas não recebem salário, são privadas de seus direitos. Então é um livro que vai falar muito sobre essa luta para você conquistar as coisas às quais você tem direito. Cada uma encara essa batalha de um jeito diferente. Vai falar também sobre racismo, sobre pertencimento, sobre conexão com a natureza. A ambientação do livro é muito bem feita, ela tá tanto na descrição do cenário, das atividades, quanto também até na própria escrita. O jeito que o livro é escrito é tão poético. Ele prende a gente quando a gente tá lendo, sabe? É fluido, a gente fica curiosa com o que acontece com as personagens e vai tendo várias reviravoltas. Nossa, é um livro muito perfeito. E em segundo lugar, a gente vai ter Pachinko, da Mindin Lee, o livro que eu já falei aqui, que ele saiu nas duas listas, e assim, ele realmente merece estar nesse pódio, tá? Quem não gosta desse livro é porque leu errado. Você vai se apegar tanto aos personagens, você vai se sentir pertencente a essa família, porque você vai passar tanto tempo lendo essas gerações, você vai conhecer a bisavó, aí a avó, aí a mãe, os filhos, os netos, e cada um vai tendo uma vivência diferente, cada um vai ter uma personalidade completamente diferente. Gente, eu juro, eu não tenho palavras pra descrever o quão esse livro é bom. E em primeiro lugar,
Pra mim, o melhor livro desse século, foi um dos meus livros favoritos também, um dos livros que eu mais amei ler. É de um dos meus gêneros favoritos, A Menina que Roubava Livros. Um que também já apareceu, né, naquela lista feita pelos leitores. Vocês já devem conhecer a história, né? Uma menininha que ela foi morar com uma família adotiva durante a Segunda Guerra Mundial. Ela é muito interessada na leitura, então ela rouba livros, literalmente. E ela aprende a conviver com essas pessoas novas, os vizinhos novos, uma família nova. E essa família tem um segredo, que muito provavelmente todo mundo já sabe, mas eu não vou falar não. Só que assim, gente, uma história linda, uma história triste, uma história que a gente vai se apegar aos personagens, uma história que tem uma escrita muito bonita. Como eu falei, é a morte que narra a história. É maravilhoso. Pra mim, esse livro, ele é sem igual. E é por isso que ele tá aqui em primeiro lugar na minha lista. E é isso, gente. Vocês concordam com essas listas? Tanto com a primeira do New York Times, com as dos leitores, com a minha. O que vocês acham dessas listas? Qual seria o top 10 de vocês do século XXI? Comentem aqui pra gente ir conversando sobre isso. Só de falar desses meus livros favoritos já deu saudade, já deu vontade de ler eles de novo. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.